Convido a todos agora para participarmos de mais um culto. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom e tem cuidado de nós, né? Um enorme beijo para todos, estou com saudades. Olá, família querida, olá, família Moriá. Bom dia a todos. Amigos e irmãos, vamos estar orando? Vamos estar falando com o Senhor nesse instante? Senhor querido, Senhor amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração no teu altar, para que o Senhor receba, ó Deus, a gratidão que há no nosso coração. Fale conosco, Senhor Deus, sempre através da tua palavra. Dá-nos essa bênção, essa oportunidade. E muito obrigado pelo que tu és, pelo que tu fazes e pelo que tu has de fazer. Dá-nos a resistência do teu Espírito Santo para que possamos perseverar, mesmo nos dias maus que muitas vezes têm nos assolado, ó Pai. Mas a tua graça nos é suficiente. Nós confiamos em ti, nós bendizemos o teu santo nome e colocamos a nossa vida no teu altar para que o Senhor a transforme em bênção, ó Deus, para aqueles que de nós dependem, para aqueles que se aproximam de nós, se sejamos luz, como o Senhor tem decidido, o Senhor tem desejado para nós, ó Deus. Nos perdoe, aceita a gratidão, o louvor do nosso coração, que a ti prestamos, no nome santo e precioso de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém. Amém e amém. Da
irmãos, amigos e todos que assistem à Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista Moriá. A personagem bíblica de hoje é a mulher de Provérbios 31. A Bíblia não relata o seu nome. Nesta passagem de Provérbios 31, dos versículos de 10 a 31, só encontramos alguns títulos que descrevem qualidade desta mulher. Os títulos e subtítulos que vemos nos livros e nas cartas da Bíblia não foram escritos pelos autores da Bíblia, aqueles títulos em negrito, mas foram colocados pelos tradutores e editoras, direcionando os leitores a uma localização mais rápida dos textos. Por isso, encontramos nas diversas versões a mulher de Provérbios 31 descrita como a mulher virtuosa, a esposa ideal, a mulher exemplar, ou alguma outra versão, um outro título. O seu destaque não está em ser mulher ou ser virtuosa, nem em ser esposa ou ser exemplar, embora tudo isso denote a sua integridade. Mas ela se sobressai por ser temente a Deus, por ter uma vida baseada na sabedoria que vem de Deus. É possível encontrar vários comentários escritos e em vídeos a respeito desta passagem de Provérbios 31, dos versículos de 10 a 31. Comentários que dizem que se trata de uma poesia, ou falam que o texto descreve várias mulheres em diferentes fases da vida, ou declaram ser uma recomendação. Tem um comentário que diz que essa mulher é utopia. E muitos dizem que são conselhos de uma mãe para o filho. O nosso comentário tem como foco uma mulher que teme a Deus e tudo o que faz, o faz para honrá-lo. O temor dessa mulher pelo Senhor faz com que ela dê o seu melhor para agradar a Deus. Mas só verão com bons olhos aqueles que tiverem o mesmo temor a Deus. Caso contrário, os comentários serão como os que eu acabei de ler. No texto original do livro de Provérbios em hebraico, nesta passagem há um acróstico, no qual cada linha começa com uma letra em sequência alfabética hebraica. Não sei qual a versão que você lê, mas algumas Bíblias, e pode até ser a sua, você encontra antes de cada frase letras hebraicas, como Aleph, Bet, Gimel, Dalet e por aí vai. Como se dissessem com esta forma de escrita que esta mulher é completa de A a Z aos olhos de Deus. A descrição dos versículos nos apresenta uma mulher com valor estimado, maior do que pedras preciosas. Uma mulher confiável, bondosa, trabalhadora, empreendedora, capaz, forte, sábia, habilidosa, generosa, atenciosa, digna, serena, que se cuida, que dá orgulho para o seu marido e para os seus filhos e, o melhor, é temente a Deus. Essa descrição vocês encontram lendo este texto que eu comentei. Alguém já disse que a Bíblia se resume em amor, e esta passagem da mulher de Provérbios 31 relata mais uma vez o amor dessa mulher a Deus, a seu marido e filhos, o amor dessa mulher a si mesma e ao próximo em generosidade, o amor desse marido e filhos por essa mulher. A mulher digna de louvor não é necessariamente a que apresenta todas essas virtudes que lemos, mas a que tem um amor ousado, totalmente entregue ao Senhor. E o ser humano que assim age é bênção na vida das pessoas. Vamos às lições que aprendemos com a mulher de Provérbios 31 e sua família. Primeira lição: aprendemos que temer a Deus é mais do que respeitá-lo, é submeter-se ao seu reinado de amor e ser capacitado por ele para desenvolver virtudes. Os textos
se encontram em Provérbios 31, os versículos 30 e 31, e Provérbios 2, de 1 a 5, que diz: A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o ouvido para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Não só a mulher de Provérbios 31, mas também seu marido e filhos se submetiam ao reinado de amor de Deus. A palavra submeter significa render-se aos desejos de outra pessoa. Para quem teme a Deus, render-se à sua vontade. E olha que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Temer a Deus é submeter-se ao seu reinado de amor. Suas palavras e ensinamentos estão cheios de reciprocidade. Em Hebreus fala para encorajarmos uns aos outros, em Salmos para vivermos em união, em Gálatas para servirmos uns aos outros, em Efésios para sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, em Colossenses diz para ensinarmos e aconselharmos uns aos outros e para suportarmos e perdoarmos uns aos outros. Em Romanos diz para nos dedicarmos uns aos outros. E na primeira carta de Pedro diz para amarmos sinceramente uns aos outros. A casa da mulher de Provérbios 31 havia o reinado de Deus. Como sabemos disso? Porque quem se submete a este reinado, a estas ordens em amor e por amor, aprende a se relacionar melhor com outro ser humano e vive em paz. O contrário de quem não se submete ao reinado de Deus e vive sempre em meio a guerras relacionais. Na casa dessa família, de Provérbios 31, havia reciprocidade. Um cuidava do outro. Se todo homem, mulher, criança soubessem que Deus desperta o melhor em nós, todas as famílias seriam prósperas. E falo de prosperidade em um conselho amplo. No hebraico, prosperidade significa ausência de necessidade. Uma família que se submete a Deus em amor não tem falta de perdão, não tem falta de bondade, não tem falta de amor. Tanto a mulher de Provérbios 31 quanto seu marido e filhos eram prósperos. Tinham uns aos outros. Que riqueza essa família! Não faltava confiança, não faltava fazer bem todos os dias, não faltavam sorrisos, não faltava sabedoria, não faltava ânimo para os afazeres, não faltava cuidado e autocuidado, não faltavam elogios. Essa mulher de Provérbios 31 se sentia amada, e uma mulher amada retribui esse amor. E toda essa reciprocidade mantinha esta família saudável. Pensando nisso, vamos à segunda lição. Segunda lição: aprendemos que quando existe respeito e consideração nos relacionamentos familiares, esta família se mantém saudável. Os textos, Provérbio 31, 11 e 12 e 28 e 29. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo:
Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Ter consideração é ter grande respeito, apreço e estima por uma pessoa. O desrespeito e a falta de consideração são grandes causadores de desavenças e de doenças emocionais. A família pode ser local de adoecimento por falta de consideração, mas pode ser local de cura por conta da valorização. Uma casa na qual as pessoas não são valorizadas, elas tendem a sofrer emocionalmente por conta de uma autoestima rebaixada, como falta de confiança em si mesmo, sensação de incapacidade, medo de enfrentar desafios, tendência à procrastinação, isto é, adiar, deixar para depois tudo o que vai fazer por medo de concluir algo e ser avaliado por isso, insegurança para tomar decisões, não se achar bom o suficiente em nada que faz e por aí vai. Muitos membros de famílias se sentem assim. Homens, mulheres, adolescentes, idosos, crianças. Agora, tanto a mulher de Provérbios 31 como seu marido e filhos tinham uma autoestima saudável. E uma família na qual todos amam e se sentem amados, há convivência harmônica. Onde existe amor, respeito, reconhecimento, valorização, não há violência de nenhuma forma. Não há preconceito, não há necessidade de ideologias de superioridade como machismo ou feminismo ou autoritarismo, pois o amor iguala todas as pessoas. Jesus nos ensinou isso, ao morrer por amor por todos nós. Não é a modernidade, a contemporaneidade que trará a igualdade, é o amor. Este texto de Provérbios 31 foi escrito há uns 3.000 anos atrás, pois Salomão viveu uns 1.000 anos antes de Cristo. E mesmo em um texto tão antigo, observamos o respeito, a consideração e o amor familiar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 21, também nos ensinou sobre a reciprocidade. O texto diz: submetam-se uns aos outros. Vocês se lembram que na introdução da personagem bíblica de hoje, vimos que os títulos e subtítulos em nossas Bíblias não foram escritos pelos autores dos livros ou cartas da Bíblia, foram colocados pelas editoras? Então, no texto original da carta de Paulo, não há título e subtítulo. Paulo não muda de assunto. Paulo segue orientando a todos sobre se deixarem encher pelo Espírito Santo. E dentro dessa plenitude do Espírito Santo está a submissão de uns aos outros por temor de Cristo. As mulheres a seus maridos, os maridos a suas mulheres, os filhos a seus pais, os pais a seus filhos, os escravos a seus donos, os senhores a seus escravos. A orientação é que todos vivam em mútua submissão. E como uma mulher se submete a seu marido? Respeitando-o. E como o marido se submete à sua mulher? Amando-a. Como os filhos se submetem aos pais? Honrando-os. E como os pais se submetem aos filhos? Não provocando a ira neles e os ensinando nos caminhos do Senhor. Como os escravos, os trabalhadores, hoje se submetem ao seu chefe, trabalhando como se fosse para o Senhor. E como os chefes se submetem aos seus empregados, não os ameaçando e sabendo que há um único Senhor de todos, e este não faz acepção de pessoas. O machismo é danoso, o feminismo é danoso, a escravidão é danosa. Deus não nos orienta para sermos superiores a ninguém, mas sim para nos sujeitarmos uns aos outros.
E esta sujeição denota respeito e amor, primeiro a Deus e depois ao próximo. Os membros da família da mulher de Provérbios 31 se submetiam uns aos outros por temor de Cristo. Aprecie, respeite, considere, submeta-se em amor às pessoas que você tem por perto. Não espere perder ou correr o risco de perder para poder amá-las. Tenho atendido pessoas que perderam entes queridos nesta pandemia e corta o meu coração ouvir: eu deveria ter cuidado mais, eu deveria ter feito mais, eu devia ter demonstrado mais amor. Portanto, o dia de respeitar é hoje, o momento de valorizar é agora e a hora de amar é já. Não percam mais tempo. Vamos para a última lição. Terceira lição: aprendemos que ouvir o conselho dos sábios nos livra do pecado e da destruição. Textos: Provérbio 31, de 1 a 5 e primeiro livro dos Reis 11, os versículos 1, 2, 3, 9 e 11. Diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Primeiro livro dos Reis. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses. O rei Salomão casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. O capítulo 31 de Provérbios começa com o rei Lemuel falando a exortação de sua mãe, conselhos de uma mãe para o filho. Alguns teólogos e historiadores teorizam que Lemuel era a forma como a mãe de Salomão, Batseba, o chamava, pois as crônicas de Israel não falam sobre nenhum rei Lemuel. Lemuel significa consagrado a Deus, pertence a Deus. E dizem que a sua mãe o chamava assim para que ele não se esquecesse a quem pertencia. Se essa teoria realmente procede, percebemos que Salomão se esqueceu a quem pertencia. Não escutou os conselhos de Deus, muito menos os conselhos de sua mãe, afastando-se de Deus e da sabedoria. É assustador como não ouvir os conselhos de Deus nos afunda no pecado e nos leva à autodestruição e à destruição das famílias. Salomão se perdeu em meio ao pecado, por se desviar dos caminhos do Senhor, e se desviou dos caminhos por não ouvir os conselhos de sua mãe em procurar uma mulher virtuosa, sábia, temente ao Deus verdadeiro. Talvez você que ouve essa palavra pense: quero ser melhor para Deus e para minha família. Quero ser uma esposa melhor, quero ser um marido melhor, quero ser um filho melhor. Mas há uma boa notícia. Há um lugar de excelentes conselhos. Há um lugar de conserto e transformação de vidas e famílias.
a um lugar no qual encontramos amor e somos valorizados, a um lugar onde reina a paz. Este lugar é o Senhor Jesus, que só precisamos temê-lo, honrá-lo e deixá-lo reinar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Convido a todos neste momento para que possamos entrar na presença do Senhor através da oração e colocar os nossos pedidos na presença do Senhor, os pedidos da família Moriá. Em Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Irmãos, temos o privilégio de levarmos todas as coisas a Deus em oração. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações, te agradecemos pelas orações já respondidas. Pai querido, nós te agradecemos porque tu és o nosso refúgio, o nosso auxílio, o nosso escudo, a nossa força em tempos difíceis, em tempos de perturbação. Pai de amor, queremos colocar todos os pedidos da família Moriá na tua santa presença. Os teus servos que estão internados, que passaram por cirurgia e outros tipos de doenças também, que o Senhor esteja visitando, levantando e restaurando a saúde dos teus servos, Pai. Pedimos por aqueles que precisam também de uma porta de emprego, Senhor. Pai querido, neste momento nós queremos colocar todas as nações na tua santa presença, que o Senhor esteja abençoando, porque tu és o Deus do mundo inteiro. Mas em especial queremos colocar o nosso país na tua santa presença. Que o Senhor esteja abençoando todos os líderes da nossa nação, dando sabedoria, que eles possam governar, ó Deus, com seriedade, com serenidade, Pai de amor, que haja verdade, ó Deus, em seus corações e em seus lábios, Pai querido. Que eles sejam, ó Deus, sensíveis às necessidades do povo brasileiro, Pai. Daqueles que sofrem por motivo de pobreza e de fome, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Queremos ainda, ó Deus, lembrar no dia 7 de setembro, Senhor, onde as pessoas vão às ruas. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, que o Senhor esteja acalmando os corações para que não haja conflito, não haja perturbação. Ó Pai querido, que o Senhor esteja derramando da tua paz, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. E colocamos, ó Deus, esses pedidos na tua santa presença, confiados nos méritos de Jesus Cristo, e pedindo perdão também pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos,